Antes de dar a palavra à doutora Renata, quero primeiro registrar aqui a presença do desembargador Rinaldi, que é um prestígio para o nosso foro, né, para a escola. Muito obrigado. E o desembargador César Cury também, que... Eu tinha feito o registro, você não está tomando café. Eu vi o telefonema convocando. Não viu? Mas só então, para passar imediatamente a palavra à doutora Renata, só queria fazer o registro que realmente Vossa Excelência é um profundo conhecedor do direito comercial. Mostrou aqui uma palestra... De história do direito também. História de direito. Fez uma palestra brilhante, acentuou na diferenciação do direito civil com o direito comercial, mostrou aspectos que evidenciam que o problema da morosidade é do século retrasado. Não é verdade? Aqui no Rio. Coisa. Impressionante. E também... Aqui no nosso país. E também, aqui que era importante. E também transita muito bem pela história do direito. Essa passagem que Vossa Excelência mencionou, de César Vivante, em Bolonha, é até uma curiosidade, porque Bolonha é onde existe a universidade mais antiga da Europa, a faculdade de direito tradicionalíssima. E Bolonha é uma cidade que respira, né? Respira a academia. Primeiro banco, né? Sim, Primeiro banco sim. do mundo. Para o senhor ter uma ideia, deve conhecer isso, em Bolonha, os monumentos que normalmente na Itália são dedicados aos heróis de guerra, aos grandes mártires, em Bolonha, todos os monumentos são a professores, a acadêmicos. E o que mais se destaca, um dos que mais se destaca, é justamente a estátua de Cesare Vivante, mencionado aqui pelo professor nosso. Né? Sim, exatamente. Como São Paulo é um tribunal, como foi dito aqui, que tem aproximadamente 20% de todos os processos que tramitam no Brasil, porque se são 100 milhões, São Paulo tem 18 milhões, são quase 20%. Realmente é um trabalho hercúleo que essa iniciativa do tribunal serviu para minorar, para facilitar, para poder possibilitar o desfecho que todos querem. Só fiquei com uma dúvida. A falência da VASP acabou? Não acabou. Acabou? Ainda Infelizmente, não. não. Enfim, então vamos passar a palavra à doutora Renata Desen para prosseguir com a exposição. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Bom dia. Tchau, imagina. Bom dia. A minha fala, na verdade, será breve e eu tenho a intenção apenas de reforçar o que o Dr. Manuel falou acerca da especialização em matéria empresarial. E a importância da especialização, porque quando nós pensamos em especialização em geral, a primeira coisa que vem é a especialização do conhecimento, a especialização da matéria, ou seja, uma especialização funcional. Mas em matéria empresarial, para além dessa questão de especialização da matéria, há outras questões envolvidas que são importantes e, na verdade, foram objeto de análise no plano institucional pelo Tribunal de Justiça ao tempo da criação, tanto das câmaras quanto das varas recentemente empresariais. E quais são essas questões? Né? Basicamente, para além então, da especialização funcional, eu dividiria em outras duas, que é a questão organizacional dos tribunais de justiça, e aí daqui a pouquinho eu já falo sobre isso, e a questão dos envolvidos, né? Alguns falam do entorno. E por que do entorno? Porque as questões envolvendo matéria empresarial, elas têm reflexos muito claros e muito rápidos em relação tanto aos empresários, quanto aos trabalhadores, aos chamados stakeholders, que seriam aí todos os envolvidos na atividade empresarial, e ao próprio mercado, né? Então, essa questão da especialização em matéria empresarial, ela tem esse traço muito específico, que é
que são os reflexos nesses envolvidos. E, para além disso, a questão organizacional, que eu também já vou falar. Qual que é o dilema quando se pensa em especialização em geral, na verdade, não só em matéria empresarial? É a questão de adotar um critério funcional para além daquele critério territorial, que é o que sempre, classicamente, se utiliza. E por que adotar um critério funcional? Isso tem a ver com a organização dos tribunais e com distribuição de competência, evidentemente, mas, para além disso, e esse foi um grande motivador, talvez, da aprovação, sobretudo das varas empresariais recentemente no Tribunal de Justiça, foi essa ideia de adotar uma nova gestão, né? Uma nova gestão do Tribunal de Justiça, ou seja, atender a sociedade atual às necessidades da sociedade. E ter varas especializadas em determinadas matérias é exatamente isso, né? É enxergar qual é a sociedade, como é que a sociedade se apresenta, e, no caso, a atividade empresarial, como nós sabemos, ela é de uma relevância gigantesca para a economia e para o desenvolvimento de qualquer Estado e do país em geral. Portanto, é o tribunal enxergar que a especialização ela tende a uma ideia de nova gestão, né? E quais são os benefícios da especialização em matéria empresarial? Para além das questões internas, que o Dr. Manuel já falou, e depois eu vou repetir rapidamente, mas há a questão externa, que são exatamente esses reflexos, sobretudo econômicos, né? Para se ter uma ideia, o Dr. Manuel mencionou os estudos, aí, o grupo do CNJ em matéria de falência e recuperação judicial. Para além disso, há uma preocupação muito grande nacional com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro por força das classificações do Brasil no ranking internacional, né? Há um relatório, por exemplo, que é o Doing Business, que é organizado pelo Banco Mundial, em que se leva em conta 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro. É assim que eles classificam o Brasil, né? E há um dos marcadores desse relatório do Doing Business é exatamente a existência de especialização em matéria empresarial, né? Então, isso só reforça a fala do Dr. Manuel em relação à importância da especialização, né? Também, para que se tenha ideia, recentemente no Tribunal de Justiça, acredito que aqui no Tribunal do Rio de Janeiro também, uma equipe do Ministério da Economia foi até o Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente com o objetivo de analisar o que o Tribunal de Justiça, o que os tribunais, o que o Judiciário poderia fazer para auxiliar o país para que o Brasil receba e seja classificado acima hoje. O Brasil está em 109, eu acho, no ranking do Doing Business, para que o Brasil consiga melhorar o seu ranking nesse relatório. Então, isso só para reforçar a importância da especialização. No plano interno, o Dr. Manuel já falou, mas eu queria só reforçar a questão da celeridade e da eficiência gerada pela especialização. E aqui é um ponto que o Dr. Manuel, acho que não comentou, mas eu vou falar, ele vai lembrar. Quando se falava na criação das varas e das câmaras empresariais, uma fala e um ruído que se ouvia muito era o ruído de que, mas por que eles querem ser especializados em matéria empresarial quando eu tenho que especializar ambiental, eu tenho que especializar direito agrário, eu tenho que especializar direito do consumidor? É evidente que a especialização em diversas matérias ela é útil, ela é importante. Agora, tem que ser analisado o caso específico. Eu repito, aqui, para além do critério funcional, o critério funcional ele sempre é muito bom. Um juiz que julga matérias, isso acontece com vara acumulativa no interior e varas cíveis, criminais, especializadas na capital. É evidente que o juiz da capital que trabalha em vara cível, ele tem uma expertise maior em matéria cível do que um juiz de vara acumulativa que julga infância, julga crime. Isso é a essência da especialização. Mas a nossa fala aqui, na verdade, ela está além dessa questão funcional. É realmente focar também nesses reflexos que o Poder Judiciário tem como responsabilidade também, e aí envolvendo toda a economia e o desenvolvimento do próprio país e do Estado, né, e dos Estados. E por isso o inconformismo do Dr. Manuel, quando ele diz, olha, como o Estado de São Paulo, que tem um PIB, né,
elevado e considerável em termos nacionais, não tem varas especializadas. Essa era uma fala e um conformismo do Dr. Manuel e que foi levado ao órgão especial. Mas, repito, ainda assim não era fácil. Por quê? Porque o tribunal tem essa questão. O ambiental, por que não tem especialização? Ou comparando uma especialização envolvendo o consumidor ou família em relação à empresarial. Não se está aqui dizendo que empresarial é melhor ou pior do que outra matéria. Apenas, e foi isso que foi levado para o Tribunal de Justiça, para a cúpula do tribunal, era a ideia de o que estava em jogo. E para que se tenha uma ideia dessa questão, rapidamente, mas a questão das varas de falência e recuperação judicial. Há 3 varas hoje no tribunal. Recentemente, também o Dr. Manuel determinou que se fizesse, porque é muito comum se pedir funcionário. Os juízes de primeiro grau aqui, também os desembargadores, sabem que é um problema crônico, não temos funcionários, e sempre pedimos para o tribunal, e o tribunal sempre diz não, e há uma lotação paradigma do CNJ que diz que tem que ter X funcionários por vara. Pois bem, as varas de falência são classificadas, porque não há uma classificação específica, como varas cíveis. Portanto, utilizam a mesma lotação paradigma. O que significa dizer que nas varas de falência tem um número X de funcionários que, em hipótese nenhuma, reflete a necessidade daquelas varas. E aí o doutor Manuel, de novo, determinou que o RH do tribunal, o setor lá, a Secretaria de Gestão de Pessoas, fizesse um mapeamento de competência daquela atividade. Então, vejam, para além da especialização em termos de julgamento, nós temos peculiaridades também no próprio processamento, é o que acontece na falência, por exemplo. E aí, esse relatório ainda não saiu, mas certamente já temos a ideia e já sabemos que esse relatório vai apontar uma peculiaridade da matéria de falência e recuperação judicial. E mais, o que talvez seja uma inovação que nós estamos tentando fazer, mas ainda não sabemos se vamos conseguir, tentar aferir qual é o volume financeiro envolvido nessas questões. O que é realmente uma inovação, perto daquela ideia de só fazer número de funcionários versus processos baixados. Isso não funciona, por exemplo, numa vara de falência, porque lá a gente não baixa processos, nós encerramos falências, ou concedemos recuperações judiciais. Pois bem, então, assim, para além da celeridade, da eficiência, há também, como o Dr. Manuel já falou, a qualidade técnica. E aqui também foi uma grande... gerou um grande movimento de convencimento do órgão especial em relação a essa questão da qualidade técnica. Se dizia, sim, mas juízes cíveis são tão competentes quanto os juízes que irão para as varas empresariais ou que irão para as câmaras empresariais. E vejam, aqui a questão não é exatamente de um ser melhor ou mais qualificado do que o outro. Aqui se está falando em qualificação específica para uma determinada matéria. E aí não há dúvida, há estudos, há estatísticas que dizem, e nós, intuitivamente, juízes, sabemos, se eu julgar 10 vezes uma dissolução de sociedade, é evidente que na 11ª vez eu vou ter uma expertise e vou julgar com muito mais qualidade, com muito mais profundidade, com muito mais celeridade. Então, a qualificação técnica ela está voltada a essa ideia, de julgamento da mesma matéria e não exatamente a ser melhor ou pior a qualificação de um ou de outro. E, finalmente, a questão da orientação jurisprudencial, que tem a sua relevância. O Dr. Manuel mencionou os tribunais menores que acabam firmando jurisprudência em muitos locais. Considerando o volume, considerando a pujança mesmo de São Paulo e do Rio de Janeiro, faz todo sentido que nós consigamos levar as nossas teses, os nossos julgamentos para os tribunais superiores. E aí não é uma questão de vaidade, é uma questão quase de necessidade, porque, na verdade, o grande movimento ele gira em torno desses estados. Então, não poderia ser diferente. E, finalmente, já para terminar, o doutor Manuel referiu a questão da forma como isso é feito, como foi feita a especialização. E vejam, em São Paulo, nós fizemos o caminho inverso. Criamos câmaras especializadas e depois varas especializadas, o que, cá entre nós, tornou o serviço muito mais difícil. Porque, como o doutor Manuel disse, nós tivemos que conseguir estimar qual era o volume de processos em primeiro grau para poder criar as varas especializadas. Aqui os senhores já têm... ouso dizer, o serviço praticamente pronto. Aliás, nós utilizamos a estatística do Rio de Janeiro para justificar, para nos auxiliar na aferição do nosso volume em primeiro grau. Os senhores aqui têm
tem várias empresariais. Há um número aqui que diz que esse número é de 2016, mas que havia, por exemplo, 688 julgamentos versus 2.796 das varas cíveis, aqui no Rio de Janeiro. O que significa dizer que, se eu fizesse a conta da viscosidade aqui, eu diria que ela gira em torno de 3:1. Né? Lá em São Paulo, para o primeiro grau, nós chegamos à conclusão, e eu diria agora, doutor Manuel, equivocada, porque, na verdade, deveria ter sido nós deveríamos ter estimado melhor. Na verdade, lá nós estimamos que, em primeiro grau, a viscosidade, esse conceito, é um conceito que os estudiosos da jurimetria trazem, que é a ideia de que um processo em matéria empresarial, eles chamam de viscosidade, porque é um processo que tem uma carga de litigiosidade, tem uma carga de complexidade. Isso aqui não é invenção de quem é do direito empresarial ou que gosta da matéria. É um dado estatístico mesmo. Os estudos mostram que, na hora de prolatar sentenças ou decisões em matéria empresarial versus matéria civil, há uma demora, há uma complexidade que acaba tornando esses processos. Lá em São Paulo se estimou inicialmente em 2 vezes o volume de um processo civil, o tempo, né, e a viscosidade de um processo civil. Então, por isso, lá houve a justificativa para a criação de 2 varas especializadas em matéria empresarial. Mas, como o doutor Manuel disse, em segundo grau, em matéria das câmaras, já se chegou à conclusão que a distribuição é de 3:1. O que significa dizer que se observa que os processos em matéria empresarial têm uma complexidade que acaba gerando um trabalho maior e, portanto, justifica esse tipo de distribuição, que é menor em quantidade, mas acaba sendo maior em complexidade. Né? E eu falo dessa questão que foi mal, nós não conseguimos estimar corretamente, porque passados aí 1 ano da criação das varas, nós temos esse dado aqui que já mostra que a nossa distribuição lá na primeira e na segunda vara, e aí eu falo especificamente de abril de 2019, ela é similar já à distribuição das varas cíveis. Lá no João Mendes a gente trabalha com um número em torno de 120, 150 processos por vara cível, e vejam que nós já estamos com 100, 105, né, 110, pico 113, de distribuição em cada uma das varas. O que significa dizer que já não estamos aplicando o critério que justificou a criação da vara, que era 2:1. Nós já estamos praticamente aí com quase que 1:1, né? Então, para demonstrar como há assim, uma demanda muito grande por essas varas. Lá em São Paulo, no caso, era em primeiro grau. Aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, essa questão da viscosidade para os senhores já é uma realidade. Não é à toa que os senhores têm 7 varas empresariais, cujo volume de sentenças prolatadas é menor, obviamente, muito menor do que as prolatadas nas varas cíveis. Mas é evidente que aqui a gente sabe que cada decisão interlocutória em matéria empresarial, que é o que acontece lá na falência, né, e que os desembargadores das câmaras sempre reclamavam e comentavam, né, cada agravo que chega aqui vale 5 acórdãos de apelação, 5 julgamentos de apelação. E é mais ou menos isso que acontece nas varas também, né? Cada decisão interlocutória em falência, muitas vezes você gasta mais uma semana para prolatar uma decisão. O doutor Ayub, que está aqui, certamente confirma essa informação. Então, por tudo isso, a ideia é realmente reforçar essa importância da especialização, tanto no plano externo quanto no plano interno. Né? E aqui, para reforçar e encerrar de vez, é interessante o judiciário, esse é um movimento que a gente vem passando. Eu falo isso porque eu trabalhei na corregedoria com o doutor Manuel e nós nos debruçamos sobre essa questão. Para além de pensar no nosso problema, das nossas questões externas, é preciso que nós pensemos também nas consequências da nossa organização. E nós temos a convicção, lá em São Paulo, isso ficou muito claro com a criação das câmaras e das varas, de que a especialização em matéria empresarial, muito além da questão interna de divisão entre os desembargadores, entre os juízes, de especializa, não especializa, tem um reflexo muito grande externo para o Estado de São Paulo e aqui para o Estado do Rio de Janeiro e para o país. Então, essa é basicamente aí a nossa justificativa e o reforço a essa ideia da especialização. Agradeço ao doutor André e passo a palavra aí. Muito obrigada. Parabéns, doutora Renata. Informações relevantíssimas Tá funcionando? Não. Tá, vai. Tá,
em complemento ao que já tinha sido dito aqui, muito interessante os dados que a senhora trouxe. Eu quero passar, então, de imediato à doutora Ana, queremos ouvir aqui a manifestação de um representante da OAB, né? Que é um Sobre esse assunto tema, que interessa também a advocacia. interessa muito. Então, eu passo a palavra diretamente à doutora Ana Basílio. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente parabenizar a Emerge, na pessoa do seu diretor, desembargador André Gustavo, pela qualidade do evento, aliás, pela qualidade dos eventos. A Emerge tem feito eventos extraordinários e eu tenho assistido parte deles, mas minha vontade era deixar o escritório e ficar aqui assistindo todo dia os eventos da Emerge, porque a qualidade é imensa e os assuntos de grande importância. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência e também o desembargador Agostinho, que é o presidente da Comissão de Direito Empresarial, por trazer esse assunto. O nosso presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Pereira Calças, como os senhores constataram e como todos nós já sabemos, é um dos maiores professores da área do direito comercial do país, além de ser presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e autor um dos grandes colaboradores dessa grande inovação que ocorreu na competência interna funcional com relação ao direito empresarial. Doutora Ayub, doutora Renata, também sintam-se cumprimentados. Eu falarei muito brevemente, mas pela perspectiva da advocacia. Nós estamos conversando aqui sobre especialização. E nós tivemos, presidente Pereira Calças, um exemplo aqui no Rio de sucesso de especialização na Justiça Federal. Nós tínhamos aqui no Rio, na segunda região, na verdade, Rio e Espírito Santo, né, a segunda região do Tribunal Regional Federal, nós tínhamos o inglório prêmio de tribunal mais demorado do país, né? O tribunal demorava 10 anos para processar uma ação e julgar em segundo grau, e ela ainda iria para os tribunais superiores por conta de recursos especiais extraordinários. Então, nós visualizávamos aqui no Rio de Janeiro uma justiça, Espírito Santo, uma justiça federal extremamente lenta e ineficiente. Não estou aqui fazendo propaganda do meu marido, que foi presidente do tribunal, porque isso não é da época dele. Fazendo justiça aqui, o desembargador federal Castro Aguiar e o desembargador Frederico Gueiros, que ambos aposentados, foram os idealizadores da especialização na Justiça Federal. E dividiram as turmas. É claro que as peculiaridades da Justiça Federal, ela tem peculiaridades e tem matérias específicas que não são comuns aos tribunais estaduais. Mas eles dividiram a matéria de propriedade intelectual e a reuniram a direito penal. Então, as duas turmas que julgam direito penal julgam também propriedade intelectual. Isso foi uma exigência até de alguns desembargadores que não queriam se desligar da área do direito privado. Separaram o direito administrativo do tributário, separaram o previdenciário, e hoje o nosso TRF2 é um dos mais ágeis da Justiça Federal do país. E a resposta é muito simples, e a unanimidade dos desembargadores, a opinião de todos eles é: por que especializamos? Porque quem vai julgar direito tributário vai ter dificuldade de julgar direito previdenciário. Aquele que julga direito público, direito administrativo, vai ter pouca intimidade com propriedade intelectual. Então, para facilitar os desembargadores nos seus estudos, nas suas reflexões, foi feito naquele tribunal a especialização, e hoje a advocacia assiste satisfeita com, óbvio, sempre há exceções à regra, mas assistimos uma Justiça Federal que, em 2 anos, nós temos um caso julgado em segundo grau, indo para o Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos aos tribunais superiores. Então,
Nós aqui, no Rio de Janeiro, assistimos um exemplo concreto de eficiência da especialização. Agora, tratando do assunto, evidentemente, eu não tenho nenhuma pretensão, aliás, eu deveria ser alterada a minha qualificação aqui de debatedora para admiradora, porque falar depois do presidente Pereira Calças, do jurista Pereira Calças, é uma atividade que eu não teria, evidentemente, nada e nem poderia acrescentar. Mas, de todas as razões que foram expostas aqui, para a importância da especialização, eu mencionaria alguns aspectos muito peculiares do nosso Estado, presidente. Eu mencionaria que nós estamos, por uma sucessão de problemas políticos e econômicos, num dos piores momentos econômicos que o Rio de Janeiro já passou, e a advocacia sente isso. Eu recebo, na OAB, diariamente, um número expressivo de colegas que vêm a mim dizendo que não tem dinheiro para pagar aluguel, que não tem dinheiro para pagar o colégio dos filhos, porque o Estado está parado. Nossa economia está pior, mais estagnada do que a média brasileira. Então, nós estamos aqui num momento de muito sofrimento econômico, e todos nós, de uma maneira ou outra, advogados, juízes, constatamos essa circunstância, decorrente de uma série de fatores que não vem ao caso aqui listar, porque todos nós sabemos perfeitamente. E qual é o motor de uma economia? Qual é a fonte geradora de empregos, serviços, trabalho, impostos? É a atividade empresarial. A nossa sociedade neocapitalista, depois da Revolução Industrial, nós estamos com as empresas, as indústrias, os serviços circulando as riquezas. E se param de circular, nós entramos no período de decadência econômica que estamos vivendo aqui no Rio. E a razão já mencionada pelo presidente Pereira Calças para especialização de direito empresarial não é porque nós temos até um grande volume, mas não é essa a principal razão. A principal razão é que nós estamos falando do coração da economia. A economia gira de acordo com o bom funcionamento das empresas. E as empresas funcionam bem com a base na segurança jurídica, na previsibilidade das decisões judiciais. E hoje, no Rio, faço aqui um depoimento como advogada empresarial com atuação ampla nessa área no Rio e em São Paulo. Hoje, no Rio, a falta de especialização traz uma insegurança jurídica ao empresário e ele acaba ou optando pelo Foro de São Paulo, onde a jurisprudência é mais previsível, ou ele celebra contratos com cláusulas de arbitragem. Só que a arbitragem, todos sabem que eu sempre fui uma defensora da arbitragem, sou presidente da comissão de arbitragem do IAB, mas a arbitragem não tem as feições para resolver todos os problemas empresariais. A arbitragem é uma exceção, é para situações muito específicas, ela é muito cara, ela tem um custo, ela é como um terno feito no alfaiate, é muito caro, ela é muito específica para determinados momentos. E em muitos litígios empresariais, nós, advogados, preferimos litigar no judiciário, porque há recursos, há aprimoramento de decisões, o que não é possível em arbitragem. Em arbitragem, muitas vezes, até pelo volume de arbitragens, as causas não são julgadas com a atenção e com o cuidado que se esperava quando se elegeu a cláusula de arbitragem. E isso nós só encontramos nas esferas recursais do Poder Judiciário, com aqueles que julgam profissionalmente há anos, com imparcialidade e com compromisso às questões judiciais. A arbitragem não tem jurisprudência, porque cada painel arbitral tem uma composição diferente, então é impossível se saber qual é a jurisprudência arbitral. Pode-se até, a maior Câmara do mundo, a CCI, ela publica ementas,
Mas essas emendas não dão segurança às partes, porque elas não são vinculantes e os painéis são compostos por diferentes árbitros no mundo inteiro. Então, a previsibilidade, a segurança e a possibilidade de aprimoramento recursal, nós só encontramos no judiciário. E no nosso judiciário do Rio, que foi o primeiro a ter várias empresariais especializadas, como mencionou o presidente Pereira Caos, nós temos 7 varas empresariais. E todas elas com volume muito grande de trabalho. Nós temos aqui no Rio a maior recuperação judicial da América Latina, quiçá do mundo, que é a recuperação judicial da OI, com 65 mil credores e um débito de quase 70 bilhões de reais. Nós somos responsáveis por 11%, agora 10%, infelizmente, mas estamos caindo. Nós já fomos 11%, hoje somos cerca de 10% do PIB. São Paulo é 33%. E, curiosamente, esses números se combinam, porque nós temos 11 milhões de processos no Rio e temos 11% do PIB. São Paulo tem 18 milhões de processos e 33% do PIB. Então, nós temos um contencioso proporcional muito maior do que o de São Paulo. Sim, a proporção da atividade econômica para o número de processos, nós temos aqui um contencioso muito grande. Mas traz muita insegurança o juiz de primeiro grau especializado e um tribunal tão amplo como o nosso, com 180 desembargadores, com a separação apenas tradicional de direito penal e direito civil, é insuficiente para uma matéria que poderá trazer a estabilidade para o investidor voltar ao Rio de Janeiro. O investidor quer ter previsibilidade. Ele não se importa que a corrente jurisprudencial seja A, B ou C. O que ele quer saber é quando ele vai investir, qual é o cenário local. E isso é possível em São Paulo. Então, me parece que o argumento de que nós não temos o volume de São Paulo, na verdade, é um argumento a favor da especialização do direito empresarial no TJ do Rio. Por quê? Porque talvez nós não tenhamos investimentos como deveríamos, estamos caindo no PIB nacional, porque não damos ao empresário e ao setor econômico o incentivo principal da atividade dele, que é uma previsibilidade jurisprudencial, com súmulas, com decisões. Não, evidentemente que a especialização não vai engessar a jurisprudência, mas vai delinear algum tipo de estabilidade jurisprudencial ou de previsibilidade numa área. Claro que o direito ambiental, o direito do consumidor, são direitos importantíssimos, mas são muito mais amplos, o que tornou talvez mal sucedida a especialização aqui no Rio do direito consumidor, porque o direito consumidor hoje é quase tudo, então você especializou o quase tudo e deu um problema realmente de volume. Mas a especialização do especial não fica maculada por essa experiência na visão da advocacia, porque o especial sempre terá que ser tratado especialmente, diante das suas peculiaridades. Né? Essa é a lição aristotélica da justiça e da adequação. O direito empresarial, a estabilidade jurídica do investimento pode alterar a realidade do nosso Estado. Hoje, o Poder Judiciário é um dos elementos que o investidor analisa para dirigir seus recursos a determinado local. E a realidade, senhores, é que hoje os investidores temem a nossa jurisprudência empresarial no Rio de Janeiro, não porque nós não tenhamos, em segundo grau, juízes brilhantes. Nós temos dezenas de juízes absolutamente de altíssima qualidade, como, inclusive, os desembargadores que estão aqui, sem favor nenhum. Nós temos aqui do desembargador Ricardo Couto, nós temos aqui o desembargador Luciano Cury, que são figuras nacionais, juristas nacionais. Mas vamos imaginar que, com tantas câmaras cíveis, não é possível se ter familiaridade com todos os temas. E se nós estamos aqui tratando de um tema que é
capital para a economia, que é capital para o desenvolvimento do Estado, mereceria ele a deferência de ter também em segundo grau, porque em primeiro grau nós já reconhecemos há muito tempo a necessidade, mas também em segundo grau um grupo, uma Câmara, para julgar direito empresarial. E essa experiência de São Paulo com mandatos temporários é interessante. São eleitos pelo órgão especial. São eleitos, mas sem prazo. São eleitos, mas sem prazo. Aqui poderia ser eleito com prazo. Por 2 anos, um desembargador atuará na Câmara Empresarial. E outra coisa, sem prejuízo da sua posição na Câmara originária, como foi dita aqui, e quando houver o processo, se não tiver volume, ele vai continuar na sua atividade normal na sua Câmara Civil. Se tiver volume, e terá, nós sabemos que terá, terá que se chegar à proporção de distribuição para que aqueles que optem por concorrer à eleição no órgão especial para participar de uma Câmara dessa natureza, tenham a possibilidade de trabalhar sem um excesso. Mas a jurismetria está aí, a ciência da jurismetria, inclusive que foi utilizada recentemente pelo CNJ, em trabalho que o presidente do STF, ministro Toffoli, teve aqui no Rio, nessa escola, explicando e mencionando o resultado. Foi um trabalho nacional de análise do judiciário, sem dúvida nenhuma, com a jurismetria que já é adotada pelos tribunais superiores, é possível fazer cálculos justos de distribuição. Mas me parece, aqui, sob a perspectiva da advocacia, e principalmente sob a perspectiva apaixonada pelo Rio de Janeiro, que essa medida pode ser de grande relevância para a recuperação do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, a advocacia torce com bastante ênfase para especialização empresarial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito obrigada, foi uma honra falar para todos vocês e uma honra maior ainda termos a generosa visita do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para dividir conosco a sua experiência muito bem sucedida. Nós estamos aqui falando de 2 tribunais que julgam causas de cerca de 40% do PIB do Brasil. Então, estamos falando aqui do futuro de metade do país. Muito obrigada. Perfeita essa abordagem da doutora Ana, sob o ponto de vista da advocacia, com dados e bastante elucidativa. Eu deixo aqui a pergunta, desembargador Calças. Quando se tem um problema de família, a parte vai confiar mais num escritório de advocacia que seja especialista em consumidor, direito previdenciário, direito comercial e direito de família, ou num especialista em direito de família? Quem a parte vai procurar? Da mesma forma, o empresário vai ter muito mais confiança num julgador que seja especialista na matéria que lhe interessa. Faço essa comparação para reflexão. Eu gostaria de passar agora a palavra ao desembargador Ayoub, que vai fazer rápidas considerações. Depois podemos abrir 10 minutinhos para se tiver alguma colocação. Vamos ver como é que vai estar. Vai depender do desembargador Ayoub. Não. Eu compararia o desembargador Ayoub com o Fidel Castro em termos de discurso. Então vamos ver. Bom, pelo menos não me comparou com Maduro, né? Ele vai desmentir isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Saudações ao meu fraterno amigo, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Pereira Calças, ao desembargador André, ao desembargador Agostinho. Agradecer ao desembargador André por nos ceder a sua casa, a nossa casa, e cumprimentar a todos aqui presentes, doutora Renata, doutora Ana Tereza, e a todos os presentes, comunicando que vou falar durante 5 minutos.
Eu aprendi com o professor Capanema Não é o a Capanema. tirar o relógio para provar que vou encerrar mesmo no exato momento em que coloco. Porque senão fico naquela história, por fim, em derradeiro, coisa e nunca termina, em arremate. Mas eu coloco o relógio, é sinal. Tudo já foi dito aqui. Primeiro eu quero agradecer aos dois pela belíssima exposição, pela aula que deram, pela aula de história que deram, pela aula prática que deram, como isso é útil para todos nós, para entendermos. Ninguém aqui é contra a especialização. A doutora Ana foi brilhante, ninguém é contra a especialização daquilo que é o comum, daquilo que normalmente vemos, é dar tratamento desigual aos desiguais. A hipótese de uma especialização em 2º grau no estado do Rio de Janeiro, na área empresarial, é absolutamente, a meu juízo, necessária, porque hoje nós vivemos uma situação anacrônica. Está presente aqui o doutor desembargador já é um prenúncio, Paulo Stefan, que é certamente um dos maiores juízes das varas empresariais, da área empresarial, titular da 4ª vara empresarial, que muito nos honra, desembargadores que, de certa forma, trabalham com isso, meu amigo Cury, na área de mediação, que é tão importante, Luciano Rinaldi, Ricardo Couto, que trabalham também essa área toda, estão focados, Quintanilha, querido também, todo mundo focado com isso. Mas nós estamos falando, ao final, em segurança jurídica, isso é importante. Quando se fala em viscosidade, porque eu já escutei isso aqui, os números não valem a pena, como São Paulo também aconteceu, e o desembargador Pereira Calças levantou essa questão, eu escutei exatamente nessa casa, os números absolutos não compensam, mas se for fazer um estudo de jurimetria, verificando a viscosidade, que representa nada senão a complexidade dos casos, e eu cito um exemplo, eu falava com o desembargador Pereira Calças há pouco, sem demérito a nenhuma outra área, mas uma coisa é você ter um agravo de uma questão relativa a uma gratuidade de justiça. Outra coisa é ter um agravo em que se discuta a questão da consolidação substancial, naquele caso concreto, é melhor, não é melhor. É evidente que a dificuldade da análise, da conclusão e da decisão é infinitamente maior. Então, isso é uma questão que não pode ser deixada de lado. E uma situação totalmente anacrônica, porque no 1º grau nós temos 7 varas empresariais, todos da melhor qualidade possível, e no 2º grau, apesar de uma qualidade incomparável, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi considerado um dos melhores tribunais ao lado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que muito nos honra, mas é fato que é uma matéria muito específica e que requer, evidentemente, a especialização para que não haja discrepância. Há dias eu falava com o professor Pereira Calças, porque para mim não é presidente, não é desembargador, é professor, porque desembargador, como diz também o nosso querido Capanema, ser desembargador, ser presidente disso ou daquilo, não é tão difícil. Difícil é ser professor. E ele é um professor. Então é melhor ser tratado dessa maneira, porque assim merece. Ele disse, eu conversava com ele há pouco tempo, que determinadas decisões, havidas em 1º grau de jurisdição, absolutamente corretas no direito empresarial, chegam no 2º grau, dada a especificidade, tem decisões absolutamente contrárias. E isso vai levar ao STJ, e isso vai ser refletido tanto interno como externamente. Haverá necessariamente uma imprevisibilidade, uma insegurança jurídica. Então, a necessidade dessa união entre 1º e 2º grau com a especialização. Se o tribunal é maior, se o tribunal é menor, a professora Ana Tereza também já deu a solução. Essa movimentação vai depender necessariamente do número de conclusões que justifiquem ou não que o desembargador Pereira Calças está aqui agora, vá se deslocar para outra, para voltar para essa, enfim, vai depender do dia a dia. Então, não traz nenhuma preocupação. E quando falo em segurança jurídica, falo em investimento. A lei de recuperação dita pelo desembargador Paulo Ventura,
há muitos anos ele dizia essa lei é a lei do século. E está se mostrando agora, porque nós vivemos num momento de crise, numa crise que não é uma marola, é uma crise verdadeira, é uma crise substancial e que, evidentemente, lamentavelmente, vai arrastar muitas empresas. Ou ela vai à falência, seja ela nociva, ou se houver um mínimo de chance de se recuperar na forma do 47, sendo ela, portanto, viável, ela tem que se submeter à recuperação de empresas. E aqui eu trago uma notícia aos senhores. Eu, desembargador Agostinho, nós estamos compondo no CNJ, por determinação do STF, a continuação daquilo que eu participei em 2017 no Ministério da Fazenda, que são alterações e agora a efetivação daquilo que foi discutido em certa parte e está no exato momento. Ontem tivemos uma reunião por videoconferência, a terceira reunião, não foi isso? A terceira reunião, onde o tema central foi especialização nos grandes centros do país. Isso envolve tudo que foi dito pela professora Ana Tereza, a questão do PIB, isso é o tema do momento. Então, eu quero dizer que eu sou entusiasta da especialização do especial. Eu acho que isso merece ser encarado com toda a seriedade. Eu acho que o professor Marcelo tem muito a contribuir também, porque ele tem esses dados, ele convence, ele mostra que essa história de que números absolutos, como já foi muito bem falado por ambos, esse equívoco nessa interpretação, que me perdoem quem assim pensa, mas uma interpretação simplista tem que ser encarada de forma diferente. Eu pedi a autorização, eu conversei com o desembargador Agostinho, que preside aqui o foro permanente, e sugeri que essa aula que foi dada aqui hoje, por todos os componentes, à exceção minha, lógico, que seja encaminhada, e peço autorização ao diretor da Emerge, que seja encaminhada ao CNJ para esse nosso grupo de trabalho, para que não só o ministro Salomão, mas que todos os integrantes desse nosso grupo do CNJ tome conhecimento do que foi dito, tamanha a importância dessa aula que foi dada aqui hoje. E eu encerro dizendo o seguinte: essa amizade recíproca, ela tem, desde 2005, quando nós dois, corajosos, ou loucos, quem sabe, né, fomos convidados a palestrar no TST, no exato momento em que eu disse, não há sucessão trabalhista. Mas, graças a Deus, antes de mim falou Pereira Calças. Me deu o arcabouço, me deu a proteção para que eu pudesse falar depois. Mas digo o seguinte, essa amizade, ela decorre evidentemente da suspeição, artigo 145 do CPC, e, portanto, se há suspeição, desconsiderem todos os elogios que foi por ele feito. Os meus a ele são absolutamente verdadeiros. O dele decorre muito mais da amizade. Minha gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Desembargador André, para suas considerações finais. Bom, a gente já está na hora do encerramento desse evento e eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Eu gostaria de dizer que, na verdade, nós estamos com esse evento de hoje simbolicamente iniciando um diálogo interinstitucional. Nós temos aqui a honra e o privilégio de ter o presidente do maior Tribunal de Justiça do Brasil, diz o nosso César Cury, do mundo. Né? Diz que número de processos mas eu tive com uma equipe da China. E aí, China é outro planeta. Aí há vários tribunais, são 5 tribunais na China, todos com mais de 400 componentes. Uau! Agora, o número de processos, e aí entra o que a doutora Ana falou, porque ela calculou, é o mais importante, realmente o número de processos do Brasil, nossos números, são muito maiores que os chineses. Que coisa, hein? Eles são muito mais sábios do que nós. Vão menos ao judiciário. Então vocês vejam que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo largou seus afazeres lá. Ontem nós estávamos juntos num grande evento. E é importante dizer o seguinte, eu estava em São Paulo participando de um evento internacional
organizado lindamente, belamente, né? International Bar Association, que é uma das maiores, se não a maior instituição de advogados do mundo, num evento belamente organizado. Depois eu fiquei sabendo cujo valor de inscrição, pasmem vocês, $1.400. E, aliás, diga-se, para um evento que vai ser replicado aqui na Emerge amanhã, de graça, e lá estava cheio. Vamos ver amanhã como é que vai estar aqui na Emerge. Isso é uma questão cultural, isso mostra como é que as coisas estão acontecendo num estado como São Paulo. E essa fala de hoje, ela mostra o quanto de estratégico tem a gente pensar na especialização do nosso tribunal em termos de direito empresarial. Nós não, como falou muito bem aqui a doutora Renata, não é apenas por uma questão funcional que a gente tem que pensar na especialização. Esse aspecto é importante também, mas nisso a gente poderia pensar em outras competências. Mas é porque há uma natureza estratégica nessa especialização. Nós vivemos um momento de crise, isso tudo foi ressaltado por todos aqui. Eu lembro aqui uma frase de Einstein: é uma loucura, é uma insanidade a gente fazer sempre as mesmas coisas repetidamente, de novo, e esperar resultados diferentes. Tá? Einstein já falava isso. Se a gente quer mudanças, a gente tem que mudar, fazer alguma coisa diferente. E uma dessas mudanças que me parece que é fundamental é pensar na especialização em direito empresarial. Achar que esse componente não é importante para tentar reativar a economia no estado do Rio de Janeiro é ignorar a realidade. Porque um dos elementos levados em consideração pelas grandes empresas, pelas multinacionais, enfim, para instalar as suas sedes, para fazerem funcionar essas empresas num determinado local, é a segurança jurídica. E na medida em que o nosso tribunal fornece essa segurança jurídica, eles se sentem confortáveis para voltar, se instalar aqui e funcionar. Claro que não é o único aspecto, mas é um aspecto fundamental, é um aspecto muito importante. Então, eu quero agradecer imensamente a generosidade do nosso desembargador Pereira Calços, que ainda vai dar uma palavra final, que ele está dizendo aqui, que é importante. Porque, como eu disse, é um homem que está vindo aqui porque ele acredita na causa. Ele não tem interesse nenhum em convencer o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a não ser o interesse republicano, o interesse público em busca de uma justiça melhor em âmbito nacional, em busca de uma sociedade melhor, de um Brasil melhor. Então, agradeço imensamente, desembargador, agradeço a Renata que veio aqui, a gente vai estudar como é que a gente faz para comprar o seu passe aqui para o Rio de Janeiro. Agradeço a doutora Basílio, que representa a OAB lindamente, também está, eu falo para ela está toda hora em muitos eventos, no nosso fórum está sempre presente, eu vejo como ela diariamente está em eventos, né, pelo estado todo, em vários municípios, e pelo Brasil todo também. O desembargador Ayub, que é um incansável defensor dessa causa e de tudo que diz respeito ao direito empresarial, ao nosso querido desembargador Agostinho, que como presidente desse fórum está tendo uma iniciativa como essa, e outras virão para a gente fazer do nosso estado do Rio de Janeiro o melhor possível. Né? Então agradeço a presença de vocês, mas ainda não vamos encerrar não, que vou encerrar aqui com a palavra do nosso desembargador Pereira Calços. Queria dizer só uma coisa, eu estou vendo aqui muitos jovens, e o que é muito bom, né? Aqui vi a Ana falando, a Renata e vários de vocês, e nós que já temos mais experiência. A gente acredita e gosta muito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito querido pelo Brasil todo. Isso que a Ana falou, os senhores imaginem como nós, de todos os outros estados, sofremos por ver o que o Rio passou. E, como ela disse, não interessa analisar isso aí. Isso é uma coisa que todo o Brasil sofre pelo Rio de Janeiro. Mas nós temos certeza que o Rio de Janeiro vai dar a volta por cima. E lembrar principalmente ao jovem, porque quando a gente faz alterações e modificações, os senhores não imaginem o que eu tenho passado em São Paulo. Fakes, cartas falsas, exatamente por exigir rigor no cumprimento do orçamento, no cumprimento dos deveres, de todos, porque eu digo, nós juízes somos servidores, porque quem nos paga é o povo, não é? Então, no caso do povo paulista, o povo carioca, nós temos que servir, e eu acredito nisso piamente. Eu estou vendo a juventude aí, não é? Não tenham medo de enfrentar, e vão sofrer, mas eu acho que para os filhos de vocês vão conseguir
dar um país muito melhor. Eu acompanho a história do Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio, desde jovem, não é? Frequento o Rio de Janeiro. Agora vou ter talvez os meus netos cariocas, né? Espero. Estou aguardando, não pode falar nisso, né? Mas eu estou só olhando, né? Ainda mais que Nora, né? Eu vejo lá. Bota pressão, calma. Né? Mas só dizer isso, eu estou vendo a juventude, uma palavra para a juventude. Não desistam dos seus sonhos, não é? Mesmo que isso custe caro, porque eu estou passando por uma luta grande, fazendo que a autonomia dos estados seja observada. Os senhores que acompanham isso sabem disso, tentando melhorar a parte do processo virtual. Estamos aí passando problemas gravíssimos, né? Com quebra da Constituição, muitas vezes, com quebra da autonomia dos tribunais, com quebra da autonomia administrativa e financeira, né? Mas eu acho que eu acredito. Eu vim aqui para falei, olha, eu vou lá ao Rio só para dar uma mensagem para o pessoal e fiquei muito feliz de haver muita gente jovem aqui. Então isso é que traz um alento para a alma da gente, né? Eu vi aí a Ana falando pelos advogados, os servidores, os advogados e os juízes, não é? Os mais experientes como eu aqui, se dispondo, deixando de fazer uma série de coisas que tinham que fazer, mas para refletir. Não é porque é o que eu disse aqui, o André, quer dizer, a gente tem que mudar. Ele citou o Einstein, é verdade. Nós não podemos ficar repetindo. Não. Eu não podia deixar de agradecer a Ana, ao Ayub, ao Agostinho, ao André e a Renata, que veio aqui também, que me ajuda muito lá, com vários, tem um grupo de juízes que trabalham muito assim e que são comprometidos. Então, a palavra é comprometimento. Comprometimento com o Brasil, em primeiro lugar, não é? Com a ética e com os sonhos para que o nosso país seja o que ele merece ser. Porque nós sabemos que o Brasil tem condições de ser uma das grandes nações do mundo. Isso é um repto que eu faço, principalmente para os mais jovens, que ainda podem fazer muito. E nós ficaremos na torcida aí, que eu já tomei na hora de jogar, não é, a toalha. Mas a gente está cuidando disso daí. E eu acredito no Poder Judiciário de São Paulo. Sou apaixonado pelo Judiciário, amo a magistratura, não é? Tenho 50 anos de serviço público, não é? Comecei garoto e ainda tenho gás para dar, não é? É isso que eu queria passar para todos. É uma honra estar no Rio de Janeiro, uma alegria, fora essa beleza aí, não é, que faz para nós paulistas ficarmos com uma inveja sadia, né? De saber que vocês têm a possibilidade de viver com essa beleza que é a cidade mais linda do mundo. A verdade é essa. Muito obrigado. O desembargador Ayub quer fazer uma consideração final e depois nós vamos passar para a entrega aqui dos nossos certificados e antes de encerrar. Aqui, e sem tirar o relógio, acompanho muito de perto a sua guerra, sei exatamente ao que se refere e saiba apenas, né? Estamos juntos, o que precisar, nós vamos sempre estar colados, porque realmente é um absurdo que se faz, que eu acho que é um retrocesso que se pretende e Vossa Excelência não deixa que isso ocorra. Parabéns. Obrigado. Mas é que eu queria fazer referência, quando Vossa Excelência fez menção aos jovens, aos sonhos, e não esqueçam, eu ratifico, penso de igual forma. Agora, aos mais experientes, eu cometi um equívoco. Eu deixei de citar aqui uma pessoa que é muito importante, deixou e há de deixar tantos outros legados. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, foi juiz empresarial e com ele aprendi e aprendo todos os dias. Receba minhas saudações. Um abraço. Eu quero passar aqui o nosso certificado. Aqui a gente tem uma tradição, desembargador. Encerrado o evento, a gente tem, já desde a época de quem começou isso, o do desembargador Cavalieri, essa bravata de entregar imediatamente a palestra gravada para o expositor. Né? Eu aprendi, mas eu fui da diretoria da escola. Eu agora vou falar para o Loureiro que está lá para fazer isso. Vamos copiar do Rio de Janeiro. E como eu acredito plenamente no que o Einstein fala, que a gente tem que, então, estar sempre mudando se a gente quer resultado diferente, eu, para acompanhar a tecnologia, já determinei aqui o meu pessoal que, em vez de entregar o DVD no futuro, a gente vai entregar um pendrive, né? Porque a gente fala assim, mas vem cá, mas não tem mais onde colocar o DVD. Colocar na nuvem. Colocar mais então a gente vai colocar isso, a gente já está providenciando isso. Pequenininho, a gente vai botar numa caixa grande para aparecer, né? Tá? E quero entregar também o certificado aqui
para a doutora Renata, agradecendo imensamente pela sua participação. Tá. Querido, esse aqui é o do presidente, a gente entrega depois. E aí, isso aqui, alguém pode entregar para mim? Não? Muito obrigado. Está encerrada a sessão, muito obrigado. Obrigado.